Está no ar o comentário com assinatura, hoje com Tiago Silva, a quem dou as boas-vindas à Rádio Estádio. O Tiago vai falar sobre os acontecimentos verificados na Assembleia Geral do Benfica, na qual foi votado o relatório e contas para 2018-2019. Vai falar-nos também da instabilidade que se vive, ao fim e ao cabo, nos dois clubes grandes de Lisboa, e também abordar a situação na qual se envolveu, ou viu-se envolvido o árbitro Tiago Martins no final da partida entre o Benfica e o Vitória Futebol Clube de Setúbal. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite, dar umas boas tardes a todos os ouvintes da Rádio Estádio, e começando pela Assembleia Geral do Benfica. O que me apraz referir, desde logo, é que é a primeira vez que me recordo em que um presidente de um clube tem uma postura daquelas na Assembleia Geral, chegando ao ponto de agredir um adepto. Eu julgo que isto é um pouco revelador da forma como Luís Filipe Vieira lida com a crítica interna do clube e também com a visão que ele tem do que é a democracia interna. Luís Filipe Vieira parece considerar-se acima da própria instituição. Eu diria até que o Benfica, para além de um RDT, parece ter agora um novo DDT, que é o dono daquilo tudo. E se há algo também que gostaria de sublinhar é que os atos perpetrados por Luís Filipe Vieira num país civilizado levariam à sua demissão na hora. Eu julgo que é a primeira vez que tal sucedeu num clube português. Aquelas imagens são mais próprias e fazem-me recordar um pouco do que se passa na Grécia. E se há outra coisa que resultou para mim claro daquela Assembleia Geral, daquilo que eu fui assistindo e ouvindo, é que subsiste uma insatisfação generalizada dos sócios para com a sua presidência. O que não é propriamente uma surpresa. E não é uma surpresa porquê? Se nós atentarmos e se ouvirmos um pouco as críticas que foram lançadas à presidência de Luís Filipe Vieira naquela Assembleia Geral, constatamos que, por mais que haja juízes a sufragar a tese de que Luís Filipe Vieira não sabia o que fazia o seu braço direito, o que é certo é que parece resultar claro que não há um único adepto. Parece-lhe crível? Não me parece crível, minimamente. Paulo Gonçalves acompanhava Luís Filipe Vieira para todo lado. Paulo Gonçalves era o seu braço direito e, por norma, isto não se coaduna com alguém que não sabe o que faz, no fundo, aquela pessoa que lhe presta o serviço mais direto. E, portanto, os adeptos do Benfica também parecem não acreditar nesse conto de fadas e revelaram também uma insatisfação. É mais por uma estratégia de defesa, neste caso nos tribunais? Obviamente tinha de ser, não é? Porque a partir do momento em que o Benfica assumisse que estava por dentro daquilo que fazia o Paulo Gonçalves, sabia que ia ser acusado e ia responder em julgamento por atos de corrupção. Os adeptos parecem não lhe perdoar isso, porque não acreditam que não soubesse. E não obstante o Benfica não ter sido pronunciado, o que é certo é que o Benfica viu o seu nome ser arrastado para as teias da justiça por atos de corrupção. E, para além disso, tem outros processos pendentes na justiça, como é o caso da Malachau, como é o caso da Operação Lex, em que está envolvido Luís Filipe Vieira, mais uma vez, e Rui Rangel, o caso dos e-mails, o caso das tais faturas alegadamente falsas prestadas pelo Benfica. E, portanto, tudo isto leva a que os adeptos manifestem um sentimento de desagrado e de um pouco até de revolta perante a sua presidência. Mas, por outro lado, há mais. Aquilo que eu também fui ouvindo é que parece ser um sentimento também generalizado que o Benfica está um pouco nas mãos de Jorge Mendes. Ou seja... Muitos associados falaram nisso. Sim, muitos falaram nisso. Nessa Assembleia Geral. Como foi dito até ontem por um comentador, julgo eu, a fábrica do Seixal parece um pouco uma fábrica que fornece jogadores para servir de plataforma para os negócios entre Luís Filipe Vieira e Jorge Mendes.
Jorge Mendes parece pôr e dispor um pouco do Benfica, colocando os jogadores que quer ao preço que quer no Benfica, sendo até disso mais prova evidente as aquisições de Vinícius e do RDT por cerca de 40 milhões de euros, quando os dois juntos têm apenas mais 2 golos do que o Vlaco Dimos, sendo certo que o RDT nem sequer nenhum golo marcou. Por outro lado, também resultou para mim evidente que existe muita insatisfação devido àquele logro que é o tal Benfica com dimensão europeia, o tal Benfica europeu. Os resultados do Benfica na Champions League têm sido confrangedores, as exibições têm sido muito pobres e, portanto, as pessoas, os associados do Benfica, não percebem como é que depois de tantas transferências milionárias, e um dia haveremos de dissecar aqui essas transferências milionárias estranhas, os sócios do Benfica não percebem como é que depois... O Hugo abordou algumas recentemente, para quem nos está a ouvir, algumas Exatamente. recentemente num extenso thread no Twitter, na sua conta pessoal do Twitter, que teve bastante repercussão e certamente um dia destes o Com tempo, esclarecer-nos a nós e também aos ouvintes da Rádio Estádio. Mas dizia... E dizia que, portanto, os sócios consideram, no fundo, que esse tal Benfica com dimensão europeia, o tal projeto europeu que não passa de um logro, e não percebem como é que depois de tantos milhões em transferências o Benfica tem um plantel tão curto. E, portanto, foram estas, sobretudo as críticas mais veementes e que acabaram por ser generalizadas, que se incitaram na última Assembleia Geral e, de facto, isto revela que os adeptos, os simpatizantes, os sócios do Benfica, de facto, já não estarão com o Luís Filipe Vieira, pelo menos como estavam. A acrescer a isto, temos ainda o facto de Rui Gomes da Silva ter anunciado a sua candidatura com uma frase um pouco a Otávio Machado, que é eu sei de muita coisa que foi lá feita. E, portanto, vamos aguardar com expectativa os próximos capítulos, sendo certo que esta novela ainda parece estar no seu início. Não acha que isso também acaba por penalizar o próprio Rui Gomes da Silva? Por ter lá estado, até determinada altura, pelo menos? Eu julgo que sim, porque Rui Gomes da Silva fez parte da administração do Benfica e vir agora a terreiro estar-se a revelar contra aquilo que foi feito quando ele próprio integrava a máquina e a estrutura do Benfica, eu penso que isso é um pouco revelador daquilo que o Rui Gomes da Silva é, mas isso também para mim não é propriamente estranho, porque quem acompanhar, no fundo, a trajetória do Rui Gomes da Silva sabe perfeitamente aquilo que ele é. Portanto, isso é mais um dia no escritório. Era expectável, observando de fora, a reação de Luís Filipe Vieira? Para mim não. Para mim foi uma surpresa, porque aquilo, quando se critica, repare, quando se critica tantas vezes as claques por atos de violência e depois temos o presidente de uma grande instituição, como é o Benfica, a apertar o pescoço de um associado que, no seu exercício legítimo e no seu direito, estava a pronunciar-se sobre o estado atual do Benfica, quer dizer, isto está muito próximo do grau zero. Isto não é próprio de um país civilizado e nem sequer é compaginável com aquilo que deve ser o comportamento do líder máximo de um clube. Porque as pessoas começam a pensar, bem, se o líder máximo se comporta assim, então como é que se vão comportar os demais? E, portanto, acho que isso é perfeitamente inadmissível, é intolerável. E penso que é, conforme eu referi, é mesmo caso único no panorama português, futebolístico, assim dizendo. E o facto de o presidente da mesa da Assembleia Geral nem sequer ter intervido? Eu penso que é normal. No Benfica é normal porque o Luís Filipe Vieira põe e dispõe conforme quer, sendo certo que os restantes órgãos sociais limitam-se a assistir e um pouco a abanar a cabeça. Portanto, para mim isso não constitui propriamente uma surpresa, não devia ser assim. E eu vou apenas aqui sublinhar o exemplo que tem sido as Assembleias Gerais do meu clube, do Futebol Clube do Porto. Eu, como muita gente sabe, não me coíbo de lançar críticas
quando considero que são justas e adequadas à atual administração do Futebol Clube do Porto, e ainda na última Assembleia Geral o fiz, sendo certo que não tive uma única pessoa a lançar-me qualquer tipo de reparo, não tive qualquer tipo de coação, nem ameaça, fora ou dentro da Assembleia, sendo certo ainda que o Presidente da Mesa em nenhum momento me procurou quer diminuir o tempo da minha palavra ou retirar a mesma. Portanto, isto, porque por vezes as pessoas gostam de utilizar o Futebol Clube do Porto para lançar o anátema que nas Assembleias Gerais do Porto... Há a ideia que existe unanimismo, ou a ideia generalizada de que existe unanimismo nas Assembleias Gerais do clube e da SAD do Futebol Clube do Porto. Mas não é verdade, até porque eu tendo participado nas mesmas durante os últimos anos, nomeadamente, por exemplo, o ano passado e há 4 anos em que teci algumas críticas à atual SAD do Porto, e em nenhum momento me senti quer ameaçado, quer coagido, quer inibido de expressar o meu livre pensamento. E, portanto, que se acabe com esse anátema, porque de facto não vale a pena estar a tentar misturar as duas coisas e meter tudo no mesmo saco. Porque no Porto que eu conheço, isso não existe simplesmente. E portanto, acha... Como acaba por avaliar todo este momento que envolve, neste caso, o Benfica? Na generalidade, estas reações de Luís Filipe Vieira terão a ver com não apenas sentir-se acossado e procurar mais uma maioria esmagadora no próximo ato eleitoral, tem a ver com a percepção que começa a haver junto dos sócios relativamente aos negócios e aos casos que o Benfica está envolvido, ou pelo menos pessoas ligadas ao Benfica estão envolvidas. Eu penso que é um conjunto disso tudo. Eu penso também que decorre do facto de Luís Filipe Vieira, conforme eu tinha dito, considerar-se um pouco acima da própria instituição Benfica. Isso parece-me evidente na forma como ele se comportou na Assembleia Geral, na forma como ele enfrentou e ameaçou sócios que se encontravam na bancada e que, de certa forma, secundarizavam a intervenção do tal associado crítico, e não foi só um, foram vários, eu até diria que foi a maior parte deles. Penso que isto decorre desse conjunto, do facto de Luís Filipe Vieira considerar-se um pouco o dono da instituição e também de considerar que existe uma certa ingratidão dos sócios face àquilo que foi o trabalho que ele desenvolveu, quando Luís Filipe Vieira se esquece, quer dizer, penso que isto é, quer dizer, uma opinião sensata. O Benfica existia muito antes da sua chegada e o Benfica ganhava muito antes da sua chegada. E, portanto, aliás, ganhava mais do que depois dele ter chegado. E, portanto, eu julgo que, no fundo, este ego exacerbado de Luís Filipe Vieira é que leva depois àquele tipo de reações perfeitamente peregrinas e que são inadmissíveis em Portugal e em qualquer parte do mundo, muito menos numa instituição com a grandeza como é o Benfica. Mudando agora para outro clube grande, o Sporting passa por uma situação ou por uma conjuntura que continua a ser conturbada. Sim, Frederico Varandas deu uma entrevista à SIC no último sábado que eu qualificava como confrangedora. Diria mesmo que roçou o surreal em alguns momentos. E porquê? Em primeiro lugar, porque Frederico Varandas não teve o assomo de lucidez de adiar a entrevista quando o foco se centrava naquele dia na Assembleia Geral do Benfica. Portanto, isso, do meu ponto de vista, é um pouco esclarecedor da falta de estratégia de Frederico Varandas. Por outro lado, um presidente de um grande clube, quando decide dar uma entrevista, tem um de dois propósitos. Ou fazer um balanço daquilo que sucedeu numa época, ou tentar passar uma mensagem quer interna, quer externa. Ora bem, daquela entrevista, do meu ponto de vista, não resultou absolutamente nada. Aliás, se houve algo que para mim e que para todos os espectadores que assistiram àquela entrevista um conjunto de soundbites, foi que Frederico Varandas qualificou ou tem os adeptos do Sporting como malucos,
o que para mim é impensável um presidente de uma instituição, de um clube, dizer isso dos seus próprios associados. E, por outro lado, o que resulta também é que ficamos todos com a memória de qual era o nome da apresentadora. Tantas e tantas vezes foram o nome Teresa utilizado por Frederico Varandas. Por outro lado, julgo que Frederico Varandas também não percebeu uma coisa. Ele refere que precisa de tempo para, no fundo, apresentar e mostrar o seu trabalho. Mas Frederico Varandas devia ter em consideração que um presidente de um grande clube não tem tempo. Os resultados têm que ser imediatos. Por outro lado, também para mais parece... num clube grande. E que não ganha há tanto tempo. E que vinha da situação com Bruno de Carvalho. E, por outro lado, Frederico Varandas também não tem consciência, ou parece não ter consciência, que os adeptos do Sporting encontram-se desagradados porque o seu trabalho tem piorado com o tempo. Quando Frederico Varandas, peço desculpa, pede tempo, e ele esquece que o seu trabalho tem sido pior ao longo do tempo. Prova evidente disso foi a forma como ele geriu o processo de Marcelo Kaiser, em que toda a gente já tinha percebido, no fim da época transata, que ele já não tinha mais nada para oferecer ao Sporting, que era um erro enorme de casting, e ele manteve-o no cargo, com os resultados que são conhecidos. E, por outro lado, na forma como ele geriu e esteve no mercado. Vendendo 2 jogadores nucleares da equipa principal no último dia de mercado para ir buscar uns jogadores emprestados cuja mais-valia é muito mais do que duvidosa. A justificação foi puramente financeira para abater, portanto, folha salarial? Sim, mas confesso-lhe que eu tenho alguma dificuldade em perceber esse tipo de raciocínio quando estamos a falar na venda de um jogador como o Bas Dost, por exemplo, por 7 milhões de euros, quando o Bas Dost representa cerca de 30 golos numa época. Quer dizer, eu julgo que caros, de facto, são aqueles que não acrescentam nada, o que não era o caso do Bas Dost. E o que é facto é que nós olhamos para o Sporting e que não vemos nenhum jogador, nenhum ponta de lança do Sporting capaz sequer de se aproximar dos registros dele. E por outro lado, estar a fazer isso no último dia de mercado para não ir buscar ponta de lança nenhum, ficar apenas com um ponta de lança, Luís Filipe, na equipa, cuja qualidade, quer dizer, é parca, sejamos sinceros, quer dizer, demonstra um pouco a falta de rumo e de estratégia e de liderança do Sporting. Eu até diria, para fechar o tema, que no Sporting só não se avizinham períodos conturbados porque o clube já vive quase num clima de guerra civil. Eu fazia só mais uma pergunta sobre o tema, que é pedir-lhe uma opinião, portanto, um comentário à situação de Bruno Fernandes. Os atos dele, a influência que ele tem, ter sido ele ultimamente a comunicar mais, ao fim e ao cabo, e de uma forma mais assertiva que o próprio... Sim, os próprios responsáveis do clube. O Bruno Fernandes já nos habituou a ter um registro que demonstra que de facto consegue, dentro daquele clube, ver muitas vezes aquilo que a própria estrutura não vê e que não percebe. Por outro lado, é um jogador que tem estatuto dentro do Sporting e que está a procurar muitas vezes levar os próprios colegas de equipa a perceber o Sporting, a perceber o que é o Sporting, e parece-me um pouco perdido, sinceramente, no meio daquele clube. Para além da sua enorme qualidade como jogador, considero que ele de facto não tem uma estrutura naquele clube capaz de facto dar o devido apoio à equipa de futebol. E que está a desgastar sozinho, ao fim e ao cabo. E que acaba por dar a cara sozinho, peitar as bolas sozinho e que acaba por se desgastar para além daquilo que deveriam ser única e exclusivamente as suas funções, que era jogar à bola. Passando agora para o derradeiro tema, a situação que envolveu o árbitro Tiago Martins. Tiago Martins queixa-se de ter sido atingido com uma moeda e que isso terá feito parte do relatório, algo que o Benfica nega de forma veemente e que se considera que irá, neste caso, obstar
à situação de Tiago Martins e acaba por reputar as declarações de Tiago Martins ou o relatório como falso. Que comentário faz a este respeito? Bem, eu julgo que isto é muito grave. É uma situação que merece muita atenção devido à sua especial gravidade. E porquê é que eu digo isto? Porque ficamos todos a saber que o Benfica teve acesso ao relatório do árbitro poucas horas depois do mesmo ter sido produzido e remetido para a Liga de Clubes. Portanto, isto é factual e a pergunta que se impõe é como é que o Benfica teve acesso ao relatório do árbitro? Quem é que lhes fez chegar? Porque das duas uma, ou foi a própria equipa de arbitragem que fez sair para o Benfica o teor do relatório, o que não é crível, ou terá sido alguém da Liga de Clubes. Não há uma terceira alternativa. E o que ainda é mais surpreendente é a Liga de Clubes nada ter feito após ter sabido disto. Porque muitas pessoas talvez não saibam, mas os clubes só têm acesso ao relatório dos árbitros à quarta-feira. Portanto, se o Benfica tem acesso ao relatório poucas horas depois de ele ter sido remetido para a Liga de Clubes, quer dizer, há que dar explicações, há que averiguar, há que investigar. Há outras toupeiras. Quer dizer, isto não pode passar em branco, porque senão instala-se um clima ainda maior de suspeição no futebol que torna tudo isto irrespirável. E estranha que, por exemplo, a Associação Nacional de Árbitros, a APAF, não ter também ainda tomado partido. Estranho muito. Ou tomado uma posição. Estranho muito e julgo que esta sua posição é muito criticável. Porque, repare, o Benfica acusou o árbitro de ter cometido um crime de falsificação de documento. As pessoas podiam pensar, bem, o Benfica diz que ele escreveu uma coisa que estava errada, que não é bem assim, portanto isto é uma polémica que tem a importância que tem, mas não é assim. Porque estamos perante a acusação feita pelo Benfica a um árbitro de ter cometido o crime de falsificação de documento. Porque o Benfica, ao dizer que ele inscreveu no relatório um facto falso juridicamente relevante, está a acusá-lo de ter cometido um crime. Ora, perante isto, a APAF não diz nada. Não vem defender o árbitro. Deixa o nome do árbitro estar a arder em lume brando durante estes dias. E eu não quero acreditar que esta postura da APAF tenha a ver com o facto que é público do seu presidente ter andado a mendigar nos últimos anos bilhetes para assistir a jogos do Benfica no Estádio da Luz. Não quero acreditar nisso. Mas o que é facto é que as pessoas que estão atentas ao fenómeno constatam que a APAF não abriu a boca em defesa de um árbitro que está a ser acusado por um clube de ter cometido um crime. E concorda com a posição assumida pelo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto quando pede a demissão de Luciano Gonçalves? Bem, eu julgo que isso as pessoas devem extrair as ilações e as consequências dos seus comportamentos, independentemente de estarem terceiros a pedir a sua demissão ou não. O que eu julgo é que, para o público em geral, como é o meu caso, este comportamento do presidente da APAF é absolutamente incompreensível e inadmissível. Porque quando o mesmo vê um árbitro estar a ser associado e acusado de algo desta natureza e nada faz, de facto torna-se difícil perceber porque é que o faz, quais são as suas motivações, o que é que o leva a sentir-se inibido de defender o árbitro. Não percebo. E julgo que ninguém perceberá. Então você repare, então se eu o acuso de praticar um crime, você não se defende? A APAF não diz nada. Isto não é normal. E, portanto, era bom, até por questões de transparência, até depois de tudo que se soube por parte do presidente da APAF dos últimos anos, que o mesmo viesse esclarecer o que é que o levou a não abrir a boca relativamente a uma matéria desta gravidade. Porque isto não é apenas uma questão de um clube estar insatisfeito com uma arbitragem, de ser umas críticas
a uma arbitragem, porque isso é o dia-a-dia. Isto vai muito para além disto. Isto é um clube, o Benfica, a exercer uma coação, do meu ponto de vista, inadmissível, sobre um árbitro, sobre uma equipa de arbitragem e, quer dizer, no fundo também a procurar passar uma mensagem para os outros árbitros. Quer dizer, isto não é admissível, não é tolerável e já estamos um pouco saturados deste clima de suspeição que as próprias instituições alimentam com este tipo de comportamentos, com estas ações e, neste caso, com estas omissões. E considera que é uma forma de pressão, essa posição do Benfica é uma forma de pressão sobre os árbitros e uma forma de condicionamento? Em certa medida acaba por ser. Percebe? Em certa medida acaba por ser, porque, quer dizer, um próximo árbitro que estiver perante uma situação análoga, quer dizer, sente-se sempre, de certa forma, melindrado em estar a verter para um relatório algo que seja análogo a esta situação, sou pena de ver um tipo de reação por parte de um clube, como foi o caso do Benfica, sem que tenha a sua associação a defendê-lo. Portanto, eu imagino que o árbitro em questão se sinta completamente desprotegido, porque não teve ninguém a defendê-lo. Ninguém. Foi acusado de ter cometido um crime, foi acusado de ter falsificado o teor de um relatório e não teve ninguém a vir em sua defesa. Aliás, até para completar um pouco o surrealismo desta situação, temos o facto do Benfica alimentar ou sustentar as suas acusações com imagens da Benfica TV. Quer dizer, eu até julgo que isto, se começar a apertar, ainda vai aparecer uma imagem da Benfica TV onde o árbitro aparece a tirar uma moeda a alguém. Quer dizer, quase que somos levados a crer nisso. Obrigado, Tiago. Concluímos então este primeiro comentário com a assinatura de Tiago Silva. Voltamos certamente para a semana para discutir mais temas da atualidade. E, portanto, em meu nome e em nome da Rádio Estádio, uma vez que foi a primeira edição, volto a dar-lhe então as boas-vindas. Muito obrigado.